Você já parou para pensar em como uma boa noite de sono pode transformar completamente a sua vida íntima? Talvez você esteja enfrentando noites mal dormidas, acordando cansado, com a mente agitada e o corpo sem disposição. E talvez, junto disso, tenha notado uma queda na sua libido, um enfraquecimento da sua potência, um distanciamento de algo que já foi natural e forte dentro de você. Mas e se eu te dissesse que essas duas coisas, o sono e o desejo, estão profundamente conectadas? Antes de começarmos, quero te fazer um convite simples, mas importante. Escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade. Quero saber de onde você está nos assistindo, porque o que vamos conversar hoje precisa alcançar muitos homens, em cada canto do Brasil. Agora respire fundo comigo. Imagine acordar descansado, com energia, com o coração calmo e o corpo pronto para viver com intensidade. Imagine sentir-se novamente conectado com o seu próprio desejo, com sua vitalidade, com o prazer de viver e se relacionar. Sim, isso é possível. E o caminho pode começar agora, no silêncio da madrugada, na respiração tranquila antes de dormir e na escolha de como você cuida do seu sono. Há anos eu escuto homens de todas as idades me contarem histórias semelhantes. Noites mal dormidas, insônia constante, cansaço durante o dia, dificuldade de concentração. E junto disso, uma diminuição da libido. O desejo começa a desaparecer aos poucos. A disposição some. A ereção já não responde como antes, mas o que muitos ainda não sabem é que tudo isso está interligado. Quando você não dorme bem, o seu corpo entra em estado de alerta. É como se estivesse o tempo todo preparado para uma ameaça, mesmo que essa ameaça nunca exista. Esse estado de alerta consome sua energia, atrapalha a produção hormonal e bloqueia mecanismos essenciais para a regeneração celular e o equilíbrio emocional. É aí que mora o problema. A testosterona, que é o principal hormônio ligado ao desejo sexual masculino, tem a sua produção intensificada justamente durante o sono profundo. Isso mesmo. Enquanto você dorme, seu corpo trabalha para manter sua virilidade em dia. Mas se você dorme mal, ou por poucas horas, essa produção é interrompida. E com o tempo, essa deficiência vai impactando a libido, a ereção, o humor e até sua autoestima. O sono é o seu laboratório natural. É ali, entre as horas silenciosas da noite, que seus hormônios se equilibram, seus vasos se renovam, seu sistema nervoso se acalma. Negligenciar o sono é como desligar um sistema de recuperação que o seu corpo implora para usar. E isso não é luxo. Isso é necessidade. Principalmente depois dos 60 anos. Mas eu quero que você entenda. Não é apenas sobre dormir. É sobre dormir com qualidade. É sobre criar uma rotina que permita que seu corpo entre em ciclos profundos de regeneração. É sobre entender que descansar bem é tão importante quanto se alimentar bem ou se exercitar. O homem que dorme profundamente vive intensamente. E talvez agora você esteja se perguntando: Doutora Helena, por onde eu começo? Você já percebeu como as noites mal dormidas afetam até mesmo o jeito como você pensa e sente? Quando o sono não vem como deveria, o corpo envelhece mais rápido, a mente perde clareza e o desejo esfria. O que era natural passa a parecer distante. Mas o que muitos não sabem é que a chave para restaurar a libido pode estar nesse detalhe simples e negligenciado: a qualidade do seu descanso. A primeira coisa que quero te ensinar é que o corpo tem um ritmo, um relógio interno que precisa ser respeitado. Isso se chama ritmo circadiano, e ele funciona melhor quando você estabelece uma rotina. Ir dormir e acordar todos os dias no mesmo horário é mais importante do que parece. Seu cérebro precisa dessa previsibilidade para entender quando é hora de relaxar e quando é hora de produzir. Quando você dorme tarde e acorda a qualquer hora, ou assiste televisão até altas horas da madrugada, você está bagunçando esse relógio interno. E quando esse relógio está desregulado, sua produção hormonal se desorganiza também. A testosterona diminui, o cortisol aumenta, e você começa a viver em um estado de exaustão silenciosa, aquela que corrói por dentro sem que ninguém perceba. Agora pense comigo. Quantas vezes você deitou com o celular na mão, luzes acesas, barulhos ao redor, notícias ruins ecoando na mente? E quantas dessas noites você acordou cansado, desanimado, sem energia nem para levantar da cama? Isso não é coincidência. Isso é consequência. Por isso, um dos primeiros passos que eu recomendo a todos os meus pacientes é o hábito da desaceleração. 1 hora antes de dormir, comece a desligar o mundo lá fora. Desligue a televisão, feche as redes sociais, baixe as luzes da casa
Permita que seu corpo entenda que a noite chegou. Esse simples ato de respeitar a escuridão ativa a produção de melatonina, o hormônio natural do sono, e ajuda seu corpo a entrar em estado de repouso real. E aqui está outro ponto poderoso. Crie um ritual noturno. Pode ser um banho morno, um chá de camomila com maracujá, um momento de oração ou leitura tranquila. Pode parecer pequeno, mas seu cérebro entende esses sinais como um comando. É hora de descansar. E ele responde. E à medida que você começa a dormir melhor, seu corpo começa a se curar. O desejo começa a despertar de novo. A ereção se fortalece. A confiança retorna. E não é magia. É biologia respeitada. É você cuidando de você mesmo. E eu sei, pode ser difícil no início. A mente agitada, os pensamentos acelerados, as preocupações. Mas tudo começa com uma decisão. A decisão de cuidar do seu sono como se cuida do próprio coração. Porque no fundo estão ligados. A saúde do sono é a base sobre a qual se constrói uma vida sexual saudável, estável e prazerosa. E você pode começar hoje. Um passo por noite. Um gesto de cada vez. Agora que você começou a entender o poder do sono sobre a sua libido, quero te levar a um outro ponto essencial. O que você coloca no seu prato. Porque sim, a forma como você se alimenta durante o dia, especialmente nas últimas horas antes de dormir, tem impacto direto na sua energia sexual. Tudo começa no intestino. Parece estranho, mas o intestino é um dos grandes responsáveis pela produção de neurotransmissores como a serotonina, que regula o humor, o sono e, pasme, até o desejo sexual. Se a sua flora intestinal está desequilibrada por excesso de alimentos processados, frituras, açúcar e álcool, você começa a sentir os efeitos não só na barriga, mas no desejo também. E isso vale ainda mais após os 60, quando o corpo se torna mais sensível aos excessos e aos descuidos. Por isso, o que eu recomendo? Uma alimentação leve à noite, rica em alimentos naturais, com fibras, bons carboidratos e alimentos que favoreçam a liberação de melatonina. Um exemplo? Um prato com legumes cozidos, um pouco de arroz integral, uma fonte de proteína leve como peixe grelhado ou ovos cozidos. E se quiser algo para relaxar, um chá morno com banana cozida. Isso mesmo, banana. Ela é rica em triptofano e magnésio, dois aliados do sono e do desejo. E se falarmos sobre libido diretamente, existem alimentos que funcionam como verdadeiros impulsionadores naturais. Alho, por exemplo, melhora a circulação sanguínea, essencial para uma ereção firme. O abacate, por sua vez, é rico em gorduras boas que favorecem a produção hormonal. E o clássico chocolate amargo, com pelo menos 70% de cacau, libera endorfinas e estimula a dopamina, neurotransmissores ligados ao prazer. Mas cuidado! Comer demais à noite pode fazer exatamente o oposto. Pode atrapalhar seu sono, deixar o estômago sobrecarregado, causar refluxo e prejudicar a produção de testosterona. Comer pouco e bem é o segredo. E nunca subestime o poder de um corpo bem nutrido, dormindo bem. Você já percebeu como depois de uma refeição pesada, o corpo se arrasta, a mente fica lenta e o desejo some? Isso é natural. Mas se você começa a se alimentar de forma mais leve e inteligente, você percebe o contrário. A vitalidade volta. O corpo responde com mais clareza. O sangue flui melhor e o apetite sexual ressurge, porque ele nunca foi embora. Ele apenas estava adormecido, à espera de um ambiente favorável para despertar. E esse ambiente você começa a construir na sua rotina. Com escolhas. Com presença. Com consciência. A cada noite que você dorme bem, e a cada refeição que você escolhe com carinho, você está dizendo ao seu corpo: eu me respeito, eu mereço sentir prazer, eu mereço viver com plenitude. Você já se deu conta de como o corpo gosta de movimento? Mesmo com a idade chegando, ele continua pedindo por isso. E não estou falando de exercícios pesados, de academia ou de maratona. Estou falando de movimento natural, daquele que respeita o seu ritmo, mas que tem um impacto direto na sua energia, na sua saúde hormonal e, sim, na sua vida sexual. Muitos homens pensam que, ao envelhecer, precisam desacelerar por completo. E, claro, o corpo exige mais cuidado, mas desacelerar não significa parar. Pelo contrário, quando o corpo para por tempo demais, ele enfraquece. Os músculos perdem tônus, o sangue não circula bem, a testosterona despenca e o desejo começa a desaparecer. Não porque ele não existe, mas porque o corpo já não o sustenta. A boa notícia é que isso pode ser revertido.
E às vezes com gestos tão simples que parecem pequenos demais. Uma caminhada de 20 minutos todos os dias. Uma série de alongamentos ao acordar. Uma subida de escada no lugar do elevador. Esses movimentos ativam a circulação, aumentam a produção de serotonina e dopamina. E o mais importante, despertam a testosterona de forma natural. E se tem uma coisa que eu vejo com frequência no consultório, é isso. Os homens que se movimentam com regularidade, mesmo em intensidade leve, dormem melhor, acordam com mais disposição e sentem mais desejo sexual. Eles se sentem vivos de novo. E isso não tem a ver com idade, tem a ver com atitude. O segredo aqui é a consistência. Não adianta se empolgar um dia e depois ficar 3 semanas parado. O corpo precisa entender que pode contar com esse movimento. Quando ele entende, ele recompensa. A circulação melhora, os vasos penianos se fortalecem, a ereção ganha firmeza. O sono vem com mais tranquilidade, porque o corpo entende que pode descansar após se exercitar. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que esse tipo de movimento não serve apenas para o corpo. Ele muda também o emocional. O homem que se movimenta com regularidade tem mais confiança, mais autonomia, mais clareza. Ele se olha no espelho e se reconhece de novo. A autoestima sobe, o toque volta, o desejo reaparece. Você não precisa começar com grandes metas. Comece com um passo fora de casa, uma volta no quarteirão, um alongamento antes de dormir, um pouco de sol na pele no começo do dia. Isso já é movimento. Isso já é vida. E com isso, algo profundo acontece. Seu corpo começa a lembrar como era antes. Como era sentir desejo. Como era ter energia de manhã. Como era ter vontade de se relacionar, de tocar, de se entregar. E ele começa a trabalhar com você, não contra você. É esse o caminho. Um passo por dia. Um gesto por vez. Agora eu quero falar com você sobre algo que raramente é dito em voz alta, mas que pesa silenciosamente dentro de muitos homens. O cansaço emocional. Sim, aquele esgotamento que não aparece nos exames, mas que corrói por dentro. Aquele peso que vai se acumulando com os anos, com as responsabilidades, as perdas, as pressões, os medos e as frustrações. Esse cansaço invisível é um dos maiores inimigos da libido e da qualidade do sono. Você pode até comer bem, se movimentar, tomar vitaminas. Mas se sua mente estiver pesada, se o coração estiver travado, o desejo não encontra espaço para florescer. E isso é mais comum do que parece. Principalmente depois dos 60, quando muitos homens começam a se sentir menos úteis, menos desejados, menos vistos. A aposentadoria chega, os filhos crescem, as relações mudam, e tudo parece mais silencioso, mais solitário. E sabe o que o corpo faz quando você guarda tudo isso para si? Ele responde. Ele fecha. Ele protege. E isso se reflete no seu sono, que passa a ser leve, cheio de despertares. Se reflete no seu corpo, que fica mais tenso, mais rígido. E se reflete na sua libido, que simplesmente some, sem que você perceba quando exatamente ela foi embora. Mas isso não é o fim. Pelo contrário, isso pode ser o início de uma virada. Porque a energia sexual é muito mais do que um ato físico. Ela é expressão de vitalidade, de alegria de viver, de presença no agora. E quando você cuida das suas emoções, quando você se permite sentir, desabafar, conversar, acolher as dores do passado e deixar espaço para o novo, seu corpo entende. Ele relaxa. Ele volta a confiar. E quando o corpo confia, ele dorme. Ele sente. Ele deseja. Muitos homens crescem acreditando que não podem demonstrar fragilidade, que não podem falar sobre o que sentem, que precisam aguentar tudo calados. Mas a verdade é que seu corpo precisa que você fale, que você expresse, que você compartilhe. Um simples gesto pode ser transformador, uma conversa sincera com a parceira, um grupo de apoio, uma ida ao psicólogo, um tempo para si. Isso não é fraqueza, isso é maturidade. Isso é autocuidado. E quando você se cuida emocionalmente, tudo melhora. O sono vem mais profundo, o corpo relaxa, o desejo retorna. E o mais importante, você volta a se sentir inteiro. Porque o desejo verdadeiro nasce quando corpo, mente e coração estão em harmonia. E essa harmonia é possível. Ela começa com o simples ato de reconhecer que você merece mais do que apenas sobreviver. Você merece viver com prazer,
com leveza e com dignidade. Quando a noite cai, o corpo deveria entrar num estado de recolhimento. Mas o que acontece com muitos homens é o contrário. A mente acelera, o corpo está tenso, o sono não vem. E aí começa um ciclo silencioso de exaustão. No dia seguinte, o cansaço afeta o humor, a disposição e, claro, a potência sexual. Porque sem descanso, não há energia. E sem energia, o desejo adormece. Mas há formas naturais, simples e poderosas de preparar o corpo para esse descanso profundo que restaura o que o tempo e o estresse tentam levar embora. A primeira delas é: faça da sua noite um ritual sagrado. Sim, um ritual. Algo que o seu corpo reconheça como sinal de que está tudo bem. Que a paz está permitida. Que agora é hora de relaxar. Desligue as luzes fortes. Diminua o barulho. Evite telas brilhantes pelo menos 1 hora antes de deitar. Isso pode parecer pequeno, mas esse simples gesto começa a liberar melatonina no seu cérebro, o hormônio que prepara seu corpo para o sono. Em seguida, uma prática que recomendo aos meus pacientes com muito carinho: banho morno antes de dormir. A água relaxa os músculos, reduz a tensão e aquece o corpo. Ao sair do banho e sentir a leve queda de temperatura, o corpo entende que está na hora de descansar, e o sono vem com mais facilidade. Outra prática valiosa: respiração consciente. 3 a 5 minutos antes de deitar, feche os olhos, sente-se com a coluna ereta e respire profundamente pelo nariz, soltando lentamente pela boca. Faça isso com calma. Isso acalma o sistema nervoso e reduz a produção de cortisol, o hormônio do estresse que rouba sua libido e impede o sono. E aqui vai um dos meus segredos favoritos: chá morno de camomila, maracujá ou erva doce com uma pitada de noz moscada ou canela. São ervas que atuam diretamente no sistema nervoso, relaxando e induzindo o sono de forma natural. E mais, a canela e a noz moscada, em pequenas doses, ainda têm efeitos afrodisíacos suaves, estimulando a circulação e o desejo com o tempo. Se quiser reforçar ainda mais os efeitos, coloque no quarto um óleo essencial de lavanda ou laranja doce. Pode ser no travesseiro, num difusor ou até em uma gota nas mãos para inalar antes de dormir. O aroma certo avisa ao cérebro que é hora de desacelerar. E o corpo responde. Essas práticas não são mágicas da noite para o dia, mas feitas com constância, criam um ambiente interno de segurança e relaxamento. Um corpo que dorme bem é um corpo que acorda pronto, com mais vitalidade, mais testosterona circulando, mais confiança e mais potência sexual. E se você se permitir viver esse ritmo mais leve, mais conectado com seu corpo, mais respeitoso com seus limites, algo belo acontece. O prazer volta a morar em você. Porque o prazer verdadeiro não vem da pressa nem da força. Ele vem da entrega. E ninguém pode se entregar verdadeiramente se está cansado, tenso e cheio de ruídos internos. A boa noite de sono não é um luxo. É um pilar da sua virilidade. É ali, no silêncio da madrugada, que seu corpo se reconstrói, que sua energia se recarrega, que sua potência se refaz. A forma como você acorda define a forma como você vive. Pode parecer exagero, mas eu digo isso com base em anos de experiência clínica. Os primeiros minutos do seu dia são sagrados. Eles determinam se o seu corpo vai trabalhar ao seu favor ou contra você. E para o homem que passou dos 60, isso se torna ainda mais decisivo. Porque é nesse momento que você planta, ou não, a semente da vitalidade sexual que vai florescer ao longo do dia. Ao abrir os olhos, antes de pensar nos boletos, nos compromissos ou nos problemas, respire. Coloque a mão no peito e diga para si mesmo: hoje eu vou cuidar de mim. Essa simples atitude muda sua frequência interna. Tira o corpo do modo alerta e coloca no modo presença. Evite pegar o celular nos primeiros minutos. Deixe que o seu cérebro acorde no tempo dele, sem bombardeios de informação. Vá até a janela. Sinta a luz do sol. Mesmo que por poucos minutos, a luz solar matinal ajuda seu corpo a regular o ciclo do sono, estimula a produção de serotonina e ativa naturalmente os hormônios que sustentam sua energia e o seu desejo sexual. Ao descer da cama, alongue-se. Deixe que seus músculos sintam que o dia começou. Estique os braços, as costas, movimente os ombros. Isso ajuda o sangue a circular, manda sinais positivos ao seu cérebro e prepara o corpo para estar desperto, inclusive nos sentidos. E aqui entra um ponto-chave. O que você consome nas primeiras horas do dia molda a sua energia sexual. Alimentos pesados,
processados ou cheios de açúcar roubam sua disposição. Eles fazem o corpo trabalhar demais para digerir e de menos para nutrir. Agora imagine começar o dia com um café da manhã equilibrado, leve e funcional. Uma fruta fresca como banana ou mamão, que além de vitaminas contém triptofano, precursor da serotonina. Um punhado de castanhas, ricas em selênio e zinco, que são fundamentais para a produção de testosterona. Um ovo cozido, simples, direto, cheio de proteína e colina, que auxilia na saúde do cérebro e na regulação hormonal. E se quiser um toque de potência natural, uma colher de aveia com canela, que ativa a circulação e aquece o corpo desde cedo. E tem mais. Uma xícara de chá morno, como chá verde, que oferece energia suave, antioxidantes e melhora da circulação. Ou um café preto puro, sem açúcar, se seu estômago estiver bem adaptado. A chave está na moderação, não na exclusão. Esse cuidado matinal é como um voto silencioso que você faz com você mesmo. É como se você dissesse ao seu corpo: eu me respeito, eu estou presente, eu escolho viver com potência. E ele escuta. O corpo responde, ele floresce. E então, quando você percebe, seu humor está mais leve, sua mente está mais clara, e sua libido começa a reacender. Não como um desejo ansioso, mas como uma chama estável que te acompanha ao longo do dia. A vitalidade após os 60 não mora em fórmulas mágicas. Ela mora nos detalhes, nos pequenos hábitos, no carinho que você tem com o seu acordar. E quanto mais você honra esses primeiros minutos do dia, mais você colhe os frutos da energia, da clareza e do prazer. Você já ouviu falar da expressão "somos o que comemos"? Ela não poderia ser mais verdadeira, especialmente quando o assunto é vitalidade sexual. Seu sangue, seus hormônios, sua energia e seu desejo são diretamente influenciados pelos alimentos que você coloca no seu prato. E a boa notícia é: há alimentos simples, acessíveis e deliciosos que funcionam como verdadeiros afrodisíacos naturais. E a ciência comprova isso. Vamos começar com uma das estrelas dessa lista: a romã. Essa fruta vermelha, intensa e suculenta, é rica em antioxidantes poderosos, como os polifenóis, que melhoram a circulação sanguínea, aumentam a produção de óxido nítrico, um composto essencial para a ereção, e combatem os radicais livres que envelhecem o corpo. Um copo de suco de romã natural, 3 vezes por semana, pode trazer resultados surpreendentes ao longo do tempo. Outro tesouro nutricional é o abacate. Essa fruta cremosa é uma fonte excelente de gorduras boas, especialmente o ácido oleico, que ajuda na produção de testosterona. Além disso, contém vitamina E, conhecida por melhorar a saúde vascular, e onde há boa circulação, há boa ereção. O abacate também tem magnésio, que relaxa os músculos e reduz o estresse, outro vilão silencioso da libido. E não podemos esquecer das especiarias. A canela é mais do que um tempero saboroso. Ela aquece o corpo, estimula a circulação e é usada há séculos como afrodisíaco natural em várias culturas. Uma pitada no café, na aveia ou na fruta pode fazer mais diferença do que você imagina. O gengibre também entra nessa lista, com seu efeito termogênico e sua capacidade de melhorar o fluxo sanguíneo e a sensibilidade. E aqui está um alimento muitas vezes subestimado: o alho. Sim, o alho. Ele contém alicina, uma substância que ajuda a dilatar os vasos sanguíneos e facilitar o fluxo sanguíneo, essencial para ereções mais fortes. Se o sabor for um problema, use em pequenas quantidades ao cozinhar ou experimente cápsulas naturais de alho envelhecido que não deixam odor. Já o cacau puro, especialmente aquele presente no chocolate amargo acima de 70%, é um verdadeiro elixir do prazer. Ele aumenta os níveis de serotonina, promove bem-estar, reduz o estresse e, com seu teor de teobromina, estimula a sensação de excitação e energia. Um pequeno quadrado de chocolate amargo por dia pode ser um prazer e um cuidado ao mesmo tempo. Agora, vamos falar do nosso protagonista amazônico, a castanha do Pará. Rica em selênio, ela atua diretamente na produção de testosterona, no combate aos radicais livres e no aumento da disposição. Basta uma unidade por dia para atingir a dose ideal. E mais que isso pode ser prejudicial, então cuidado com os excessos. Mas na medida certa, a castanha é uma aliada poderosa da potência masculina. Outro alimento surpreendente é o ovo. Fonte de proteína, zinco e vitaminas do complexo B, ele é essencial para a produção hormonal e a saúde dos tecidos.
O colesterol bom presente no ovo é, inclusive, um dos blocos construtores da testosterona. E não há necessidade de temê-lo. Quando consumido com equilíbrio, ele é um aliado da saúde e da virilidade. E não podemos esquecer das sementes de abóbora, pequenas, mas poderosas. Elas contêm zinco, magnésio e ômega 3, componentes essenciais para a saúde da próstata e a manutenção da função sexual. Incluir esses alimentos na sua rotina é mais do que uma escolha nutricional. É uma declaração de que você escolhe viver com mais energia, com mais prazer e com mais presença. Que você não se conforma com a ideia de que envelhecer é sinônimo de declínio, porque não é. Envelhecer com consciência é uma arte. É a chance de usar o conhecimento e a experiência a seu favor. E cada alimento que você coloca no prato é um tijolo nessa construção de uma vida mais plena, mais vibrante, mais íntima, consigo mesmo e com quem você ama. Você pode comer os melhores alimentos, fazer os melhores exercícios, dormir profundamente todas as noites. Mas se dentro de você ainda existir a crença de que está velho demais para isso, algo vai travar. Porque o corpo obedece à mente. E a libido, essa força vital que nos conecta com a alegria de viver, nasce primeiro do sentir, depois do desejar. Por isso, eu quero que você pare por um instante agora e pense em quem você é, não no número da sua identidade. Não nos títulos que já teve, mas em quem você sente que é, por dentro. Você ainda se sente um homem inteiro? Ou sente que foi se apagando aos poucos? A autoestima sexual masculina, especialmente depois dos 60, é um campo delicado. Muitos homens foram ensinados a não falar sobre seus sentimentos, a esconder suas vulnerabilidades, a acreditar que desejo é coisa de juventude. E assim, sem perceber, vão apagando a chama por medo de que ela não seja mais bem-vinda. Mas aqui vai uma verdade que ninguém te contou. O desejo não tem prazo de validade. Ele só precisa ser regado com respeito, cuidado e coragem. Cuidado com o corpo, sim, mas também com a alma. Porque a ereção não começa no corpo. Ela começa no pensamento, no toque, no olhar, na segurança de se saber desejado e digno de prazer. E isso começa por você. Como você se olha no espelho? Com carinho? Com admiração? Ou com crítica? Como você se toca? Com respeito? Com atenção? Ou com pressa e vergonha? A autoestima é construída na intimidade do dia a dia. E o autoconhecimento é o caminho mais direto para recuperar a autoconfiança sexual. Quando você entende suas emoções, aceita seus limites e celebra suas vitórias, seu corpo responde. Ele se alinha com seu valor. Ele reconhece o amor que você está dando a si mesmo. E ele te devolve isso em forma de presença, desejo e prazer. Outro ponto que não posso deixar de mencionar: a conexão emocional com a parceira ou parceiro. Em muitos relacionamentos longos, o desejo adormece não por falta de amor, mas por falta de presença. Por rotina, por medo, por cansaço. Mas o toque, o carinho, o diálogo sincero podem reacender essa chama, com mais profundidade do que jamais existiu antes. Porque quando há confiança, o corpo relaxa. E onde há relaxamento, há prazer. Lembre-se, a sexualidade não precisa ser igual à de quando você tinha 20 anos. Ela pode ser melhor. Mais sensível, mais consciente, mais verdadeira. O que importa não é a frequência, é a qualidade da entrega. É o prazer de sentir e ser sentido. É a troca que nutre, e não a performance que cobra. A potência de um homem não está apenas na rigidez de uma ereção. Está na leveza do seu toque, na firmeza do seu olhar, na disposição de se conhecer e se permitir viver, sem vergonha, sem pressa e sem culpa. Você é mais do que um corpo. Você é história. Você é presença. Você é desejo. Se você chegou até aqui, eu quero que saiba de uma coisa. Isso já diz muito sobre você. Você não é um homem qualquer. Você é alguém que escolheu cuidar de si, que decidiu olhar para dentro, que entendeu que sua história ainda está sendo escrita e que merece ser escrita com desejo, com força, com presença. Porque envelhecer não é perder, é transformar. É sair da pressa e entrar na profundidade. É trocar a cobrança pela consciência. É entender que a potência de um homem não está em provar nada a ninguém, mas em viver em paz com quem ele é. E agora, você tem as ferramentas. Você conhece os alimentos que nutrem, os hábitos que fortalecem, as práticas que conectam o corpo à alma.
Você ouviu, com calma e clareza, tudo aquilo que pode mudar a sua rotina, sua energia e até sua maneira de se relacionar com o próprio prazer. Mas acima de tudo isso, eu quero que você leve com você uma mensagem. Você ainda pode viver grandes momentos. Você ainda pode se emocionar com o toque, se surpreender com o desejo, se reconectar com a alegria de se sentir vivo. Seu corpo ainda é capaz. Seu coração ainda pulsa com força. Sua mente ainda pode sonhar. Não deixe que o tempo roube de você o direito de sentir. Não aceite a ideia de que a idade é uma sentença. A idade é um convite. Um convite para viver com mais verdade. Para amar com mais presença. Para desejar com mais alma. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Comece por um hábito, uma escolha, uma manhã diferente, um alimento novo, um elogio a si mesmo, um olhar mais amoroso no espelho, um toque com intenção. E observe. Observe o que acontece quando você escolhe cuidar de si. Porque quando um homem decide se amar, tudo ao redor dele muda. O corpo reage, a mente se expande, o coração se aquece, a vida ganha outra cor. E o prazer volta, mais verdadeiro, mais maduro, mais seu. Então, meu querido, não deixe para amanhã. A sua nova fase começa agora. E ela pode ser a melhor de todas. Vá com coragem, vá com honra e vá com desejo. Eu estou aqui com você nessa jornada. Sempre. Com carinho, doutora Helena.